As pessoas estão cada vez mais conectadas, é no ônibus, é no metrô, é no carro o tempo todo. E até para não incomodar o outro, ela acaba usando fones, mas às vezes com volumes altíssimos. A gente tem uma poluição sonora muito grande nas grandes cidades, né? A vida urbana, o trânsito, as buzinas. Hoje mesmo eu estava no salão e uma música, gente, uma música o tempo todo. E eu falei assim, que domingo lá na minha casa, agora eu não sei de onde está vindo, que eu tenho que descobrir, a tarde inteira, vindo de longe, porque não é na redondeza, uma música lá, um pagode, uma música chata pra caramba, o dia inteiro. Quer dizer, as pessoas elas não estão percebendo que estão aumentando cada vez mais o volume, é isso? Quais as consequências disso para os nossos ouvidos, doutor Vinícius? Bom, hoje em dia, principalmente a juventude, é fone de ouvido 24 horas. Sim. Né? Eu vejo até no consultório, chega a criança com a mãe, a criança com fone de ouvido, é impressionante. E é claro que, assim, tudo tem que ser moderado na vida, né? Assim, não tem, se a pessoa usar um fone de ouvido num volume baixo, não seria um grande problema. Mas esse problema, a gente sabe que não é a verdade. Sim. E as consequências maiores são uma morte celular das células do ouvido interno, né? Então, essas células, por um estímulo sonoro intenso e por tempos prolongados, as células vão acabar morrendo e vão gerar uma perda de audição mesmo. Então, são crianças e adolescentes que no futuro vão ter problemas auditivos por causa exatamente desses hábitos que eles estão adquirindo, né? Isso é um problema grave. Isso, então os pais têm que estar muito atentos. Sempre atentos. E o que fazer? Porque às vezes os pais não estão 24 horas com as crianças, com os adolescentes, vão para a escola de fone, estão dentro do carro de fone. O que também, né, doutor Vinícius, socialmente é muito ruim, né? Péssimo, né? A criança fica extremamente introspectiva e antissocial. acaba antissocial, exatamente. Quem nunca foi, às vezes, visitar alguém, as minhas eu não deixo de jeito nenhum. Com fone. Mas quem nunca foi visitar alguém, a pessoa está lá, a criança está lá. Aqui, né? Exatamente. Ele até trouxe para a gente. Exatamente. Oi, fulano! Gente, não pode, né? Exatamente. E você trouxe aqui pra gente exemplos. Isso. Existe um fone menos prejudicial que o outro? Existe. Em termos de volume, não existe, não faz diferença. Se você tiver um fone de ouvido independente do volume que você vai usar, ele vai lesar as células do mesmo jeito, né? Mas, se a gente pensar num ouvido como um todo, o fone de ouvido ele também é prejudicial em outros sentidos. Por exemplo, um fone de ouvido igual a esse fone menorzinho, ele pode traumatizar o conduto auditivo, gerando uma infecção, alguma coisa semelhante. Esse fone de ouvido, por exemplo, que já é mais interno, ele pode empurrar a cera lá para o fundo do ouvido e vai causar uma perda de audição mais recente, uma perda condutiva, que a gente chama, que seria como se tivesse o ouvido abafado, né? Sim. E aí tem que procurar um otorrino, tudo. E fora que isso aqui transmite bactéria. Então, assim, até é uma coisa que a gente orienta a não compartilhar o seu fone de ouvido, né? Porque as pessoas fazem, né? Exatamente. Se tivesse que escolher um fone de ouvido, o melhor seria o fone externo. Esse que eu pus agora, que atrapalhou meu cabelo, já falaram ali, arruma seu cabelo, né, Gabi? Esse seria o melhor fone de ouvido, né? Esse é o menos prejudicial. Menos prejudicial nos termos igual das outras coisas que eu falei. Independente do mas volume. o principal do fone de ouvido é o volume. Tá. Né? Então, esse daqui, mesmo assim, se também não é bom compartilhar muito, né? Não é, mas esse é menos problemático do que os outros. Porque ele não vai lá interno. Isso. Bom, esses aqui, você falou que, tem algum cuidado? A pessoa fala, eu tenho esse, fora o volume. A gente pode falar sobre decibéis, essas coisas? Podemos, para ter uma noção, né? Para ter uma noção. Os sons habituais nossos são entre 50 e 60 decibéis, né? Que seria um escritório, por exemplo, alguma coisa assim. Uns 60, 50, 60 decibéis é uma sonoridade que não vai ter um problema para a saúde. Agora, por exemplo, os sons acima de 85, 90 decibéis são os sons que vão gerar morte celular. Então, por exemplo, uma oficina mecânica. Então, talvez para a pessoa ter uma noção, olha, o meu som de ouvido está da altura de uma oficina mecânica. Esse é o paciente que vai ter problema no futuro. Esse som dessa altura não pode usar. É difícil você não ter um parâmetro, porque cada aparelho, ela não é, por exemplo, de 1 a 10 todos os aparelhos, entendeu? Então, isso é um problema. É verdade. A gente tem aqui, você pode falar para a gente? Isso. Esse é um desenho esquemático do ouvido, né? Como se estivesse olhando o paciente de frente. Então, a gente tem o conduto auditivo, tem o azulzinho mais claro ali, que é a membrana do tímpano, os ossículos do ouvido e o que parece um caracolzinho, um azul mais escuro, que é a cóclea. Essa cóclea que é onde fica exatamente as células internas do ouvido, são as responsáveis de verdade pela transmissão do som, né? Então, o som chega em forma de energia mecânica e ela é transferida desse tipo de energia na cóclea que transmite para o cérebro.
exatamente essas células na cóclea que são lesadas e que ocorre uma morte celular por causa de volume alto. Então, elas é que trazem o maior problema para a gente. Pois é, então, ali para a gente ter uma ideia, por exemplo, se você usar esse, a pessoa usar esse aqui não, né? Esse aqui. Se a pessoa usar esse fone aqui, né, que os meninos estão mostrando ali, o que aconteceria ali? Bom, se empurra a cera, você falou que é o outro, né? Esse também acaba empurrando um pouco, mas esse formato de fone, o que ele faz mais seria machucar a parede do conduto, bem ali na parte mais externa do desenho, porque entendeu? ele é mais largo mais do que largo, a entrada. E ele não é muito anatômico, né? Então ele acaba machucando, acaba podendo levar uma infecção, uma otite externa, que é uma doença extremamente dolorosa, sabe? Sim, triste imagino, mesmo. Verdade. E o volume geraria um problema lá na cóclea, lá no fundo, né? Que seria por transmissão sonora mesmo. Quer que vai lá, Mari? Fica melhor Vamos para levantar mostrar, aqui claro. para você mostrar, doutor Vamos. Vinícius? Se você quiser pegar aqui o fone, inclusive, a gente coloca ali, vamos simular aqui os nossos fones. Então, esse fonezinho aqui, será que eu estou atrapalhando aí não, né? Não, tá bom. Esse fonezinho que é o que vem aqui, ele acaba gerando uma lesão na pele do conduto, que seria nessa região. E a bactéria está ali nessa região. Quando você tem uma lesão, a bactéria se aproveita, se instala, né? E aí vai gerar dor, infecção. Isso é um quadro bem triste. E às vezes também demora um pouco, né? Então Demora. a pessoa ela vai usando, ela acha que está tudo bem. Isso. E o fone, ele vai ficando, igual eu falei, ele vai ficando infectado e aí acaba tendo um pequeno trauma, a bactéria está lá e aí se aproveita disso. Esse fone aqui, por exemplo, que já seria um fone mais interno, ele ficaria aqui. Ele é o fone que empurra a cera. Então, quando coloca esse fone, a cerinha que está aqui, ela vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Passou ali 6 meses, aqui para trás já está tudo cheio de cera, entupido. Aí tem que ir no consultório para poder fazer uma lavagem. Isso que é isso que eu ia te perguntar. Depois que entope aqui, tem que ir lá para desentupir, Isso, né? a cera de ouvido, ela não é uma sujeira, ela é uma proteção natural do ouvido mesmo, né? Tampar o ouvido de cera não é um problema maior, mas é um desgaste para o paciente. Tem que sair de casa, tem que ir no consultório, lavar o ouvido, né? Incomoda, né? Incomoda, e exatamente. o ponto eletrônico, esse meu amigo aqui, ó? Esse também é problemático, mas esse ponto, por exemplo, ele é só seu e ele é um molde, né? Sim, é um Isso, molde. ele é feito para o seu ouvido. Ele é feito para o meu ouvido. É como se fosse um aparelho de audição. Sim, então, ele não é um problema tão grave. E eu também uso, quer dizer, essa semana eu estou ao vivo sexta-feira, mas eu uso uma vez só por semana. Não é um problema. E acredito que o volume é bem tranquilo, você não pede para ficar falando tão alto, né? Não, a Mariana fala baixinho aqui, né, esse aqui é o mais importante. O volume é o mais importante. Então, né? ótimo. Você quer falar mais alguma coisa? Lembrando que a cóclea é essa aqui, esse aqui é um caracolzinho, que são as né? células, exatamente isso. Esse de cima aqui, que é o labirinto, que é a famosa labirintite, que o pessoal fala quando tem uma inflamação, não está relacionado extremamente com a perda de audição nesse quesito que a gente está falando. Mas o ouvido é basicamente isso aí, resumindo, né? Sim, mas ótimo. é basicamente isso mesmo. Então, o maior problema dos fones de ouvido vai ser na cóclea mesmo. Cóclea. Cadê o tímpano? O tímpano está aqui, esse azulzinho. Isso. Ah, ótimo. Muito bom, doutor Vinícius. Muito obrigada. Bom, vamos continuar aqui. Tem participação? Então vamos aqui para as perguntas. Vocês, lembrando, você não está acostumado, né? Sexta-feira, a gente está ao vivo hoje. Você pode aproveitar, então, e mandar a sua pergunta. Estão chegando perguntas aqui, ó. Vamos lá. Olá, eu amo chocolate, Márcia Maria Geralda. Obrigada, Maria Geralda. É muito bom, né? Chocolate é uma delícia. Daqui a pouco na nossa cozinha tem receita de chocolate. Bom, vamos lá. Mariana já está perguntando que esse chocolate faz bem para a audição. Mal não faz, se bem que depende, porque um paciente, por exemplo, com uma glicose extremamente descontrolada, no caso dos diabéticos, você pode ter uma lesão da cóclea por causa de descompensação diabética. Ó, tá vendo? Então, assim, o chocolate é excelente mesmo, todo mundo gosta, né? Mas tem que ter o equilíbrio de tudo. Muito bem, principalmente quem já tem tudo, né? Principalmente quem já é diabético. Verdade. Né? Bom, sim, Márcia, tem gente que não gosta, a gente está falando só de chocolate, gente, calma, chocolate depois. Tem alguma, a Carla está enviando as outras perguntas para cá e tá aqui, tem uma pergunta para você também, doutor Vinícius. Uso de cotonete constante pode prejudicar o ouvido, a audição? Pode prejudicar. Não sei, desculpa só um minutinho, está misturado aqui com chocolate, não sei se foi o Renilson de Birité que mandou essa pergunta. Mande de novo o seu nome, querido. Pode prejudicar. O uso de cotonete, inclusive, ele é proscrito, a gente não aconselha de forma alguma, né? Por 2 motivos, né? Principal motivo, o cotonete ele é um mecanismo de trauma do ouvido, né?
Então, assim, com o cotonete seria mais ou menos o mesmo raciocínio daquele primeiro fone de ouvido que a gente mostrou, que ele traumatiza. Não, o primeiro raciocínio seria que ele traumatiza e pode vir infecções. Isso. E o segundo é exatamente isso, ele empurra a cera e vai tampar, né? Então, ele não é aconselhável mesmo, de hipótese alguma. O ouvido não foi feito para se limpar. A cera é uma proteção, uma produção natural do ouvido que é para proteger. O próprio organismo vai produzir e vai reabsorver. A limpeza do ouvido apenas com toalha mesmo, só por fora, o cotonete não é indicado. Uma outra coisa que eu vejo, Márcia, que acontece várias vezes, é um trauma do tímpano com cotonete. Já chegou no consultório crianças com o tímpano perfurado por causa de que viu a mãe passando cotonete, pega o cotonete e traumatiza a membrana. E isso aí é uma coisa mais grave, Mais grave, é verdade. E o que as pessoas acham? Que como ele é massinho, isso, exatamente. Ele não vai prejudicar. Não vai machucar, né? Agora, nem se fala, então, de quem coloca tampa de caneta no esse é o ouvido. pior. Grampo, Recebo grampo. Hoje tinha uma moça criança enfiando bateria, pilha, tudo no ouvido. Mas o problema é adulto, que adulto coloca adulto põe muito tampa grampo, de caneta, tampa de caneta. Isso infecciona muito. Esses adultos têm muita infecção de ouvido. Pode perfurar, dependendo da profundidade, né? Pode perfurar. Hoje mesmo aqui, chegando na Rede Sul, não vou falar o nome dela, não. Ela falou que gosta de ficar com a unha grande para coçar o ouvido. Essa também com a não unha, pode. A unha é cheia de bactéria também, Cheia de bactéria. A unha, principalmente, é uma colônia de bactéria debaixo da unha, né? Então coçou, traumatizou a pele, essa bactéria vai penetrar na corrente sanguínea e vai gerar uma infecção. Tá vendo, gente? Cuidado aí, hein? Vamos lá. Então, como é que faz para coçar o ouvido? Ouvido? A única coisa que pode colocar no ouvido é o cotovelo. Mais nada. Tá vendo, gente? Ou seja, nada, É uma né? toalhinha por fora para limpar e pronto. Quer coçar o ouvido, coça a orelha. Não... Se você falar com o cotovelo, o cara vai pedir pro marido. Colocar... O meu eu não consigo, mas o seu eu Mas não é o próprio cotovelo, exatamente. Não então é o você das fala outras pessoas. O próprio cotovelo, exatamente. Bom, vamos lá. Tem pergunta aqui para você, doutor Vinícius. Como identificamos quando começamos a perder a qualidade da nossa audição? É o Felipe aqui de Belo Horizonte. Beijo, Felipe. Ótima pergunta. Na verdade, assim, o principal queixa dos pacientes, a primeira coisa que ele vai perceber é que os sons estão ficando mais distantes e ele está começando a entender menos as coisas que as pessoas falam. Então, ele vai falar assim, eu estou até escutando, mas eu não estou entendendo direito o que está falando. Essa é a principal queixa. Essa hora é a hora de procurar um otorrino. Então, assim, eu tenho certeza que várias pessoas têm em casa, parentes, né, que vai perceber isso. Assim, a televisão está muito alta, eu estou falando muito alto, e aí é essa hora de procurar um otorrino. Ver se não tem uma cera que está tampando, ou ver se já não tem mesmo uma perda de audição através de exames complementares que a gente faz, uma audiometria, para poder medir essa perda de audição. É verdade. Isso, ficar atento, né, gente? Bom, vamos lá. Você citou, tem uma dúvida, meu filho tem 4 anos, tive toxoplasmose na gravidez. Ele escuta, mas os aparelhos que ele não escuta... O que pode ser é a Cileia de Sete Lagoas. Eu não entendi. A pergunta ficou não sei se você entendeu, ficou um pouco confusa. Toxoplasmose da gravidez. Ele escuta, mas usa aparelhos... Usa aparelho, né, não? Não, seria usa aparelho de audição? Tá aqui, mas os aparelhos que ele não escuta... Ah, sim, entendi. Talvez ele não esteja escutando bem com o aparelho. Eu acho que eu entendi. Eu acho que o que ela quis dizer é que ele escuta, mas que quando vai fazer, por exemplo, um exame de audição, fala que ele não escuta. Entendi, Acredito que a dúvida seja essa, né? O médico entende, porque os aparelhos dão isso, os que ele exames, tem perda, né? por exemplo, Talvez né? Os exames, isso é uma coisa que eu acho que ela tem que ficar de olho e talvez procurar o otorrino mesmo, porque às vezes alguns sons ele escuta e outros não. Entendeu? Então, assim, às vezes ele tem uma perda em alguma frequência específica, que, por exemplo, uma pessoa que tem uma voz mais grave, ele escuta, e uma pessoa que tem uma voz mais aguda, ele não escuta. E às vezes dentro de casa todo mundo tem voz grave, estou dando um exemplo genérico, mas às vezes todo mundo tem voz grave e acha que ele escuta, mas na verdade ele não escuta tão bem. E aí ele pode ser prejudicado em algumas outras coisas, na escola, por exemplo, no desenvolvimento. Então tem que fazer o acompanhamento dele com o otorrino para ver se não tem necessidade mesmo de adaptar um aparelho de audição, alguma coisa nesse sentido. Tá, porque a toxoplasmose pode causar uma surdez. Durante a gestação pode. Então realmente tem que ficar atento. Bom, você citou ali, doutor Vinícius, a labirintite, não é o nosso assunto específico hoje, mas o doutor Vinícius vai responder a sua pergunta, da Marli de Belo Horizonte. Ela diz que a labirintite tem a ver com perda auditiva. A labirintite tem cura, sofro horrores.
Beijo, Marli. Obrigada pela sua participação, querida. Bom, labirintite, até falei com o termo genérico, que é um termo que está até sendo descontinuado pelos otorrinos. A própria Sociedade Otorrina está pedindo para a gente não usar muito esse termo labirintite, porque, na verdade, a labirintite é uma doença específica do labirinto. Dentro do labirinto, a gente tem várias doenças. O nome certo seria labirintopatia. Tem que fazer uma investigação para ver qual tipo de labirintopatia que ela tem. E a labirintite em específico, que seria uma inflamação do labirinto, essa sim cursa com perda de audição. Muita tontura e perda de audição. Mas você tem alguns tipos de labirintopatias que cursam com tontura e sem perda de audição. Então, assim, tem que procurar o seu, algum otorrino para poder fazer o diagnóstico certo e o tratamento. E a labirintopatia tem tratamento e tem cura, sim. Talvez não é um tratamento tão fácil e tão imediato. Talvez até como os pacientes querem, mas tem tratamento. Ok. Ô Mari, ela está falando aqui do meu tempo. Posso fazer duas rapidinho e a gente vai? Pelo menos termina esse... Vamos ver se o doutor Vinícius ele é um ótimo... Você é professor? Não, só preceptor da especialização. Bom, meu ouvido não produz cera, isso é um problema? É a pergunta da Dilma. Beijo, Dilma. Não é um problema. O ouvido, ele produz cera sim, só que essa cera que ela produz não é em excesso. Ele produz o tanto mínimo que ele precisa para sobreviver. Que ela nem percebe. Ela não percebe, então não precisa preocupar. Não precisa nem preocupar com o cotonete, que já não pode mesmo. Já não pode, exatamente. Então, vamos lá, só mais uma por enquanto. Você pode continuar mandando sua pergunta. Bom, com a idade, doutor, a audição vai diminuindo? É a Dulce da Bahia. Beijo, Dulce. Beijo para vocês, baianos. Cheiro para vocês. Isso é individualizado, tá? A perda de audição, que é chamada presbiacusia, que é uma perda da idade, né? Teoricamente da idade, ela é uma perda genética, então é de família, é transmitido de família, né? Tem paciente que vai cursar com essa perda e tem paciente que não vai cursar. Tem paciente que vai chegar nos 100 anos sem ter perda de audição e tem paciente que com 60 anos já vai começar uma presbiacusia. Então, assim, começou a ter aqueles sintomas que eu falei, televisão muito alta, dificuldade de entender, procura o otorrino para poder fazer uma avaliação da audição, mesmo se não tiver caso na família. Ok. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.